Nós vamos falar mais sobre essa situação da CPI da Covid e o encaminhamento dos trabalhos com o senador Isalci Lucas, que é do PSDB do Distrito Federal. Senador, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bem, senador, vamos começar falando sobre esse silêncio hoje da diretora técnica da Precisa Medicamentos, que teria aí um papel fundamental para esclarecer dúvidas em relação às negociações. Como é que o senhor viu essa decisão? Como é que está o encaminhamento? Porque foi contatado, inclusive, o ministro, não é, para que ele respondesse até que ponto que ela pode permanecer em silêncio. Ficou essa questão no ar do ponto de vista jurídico, não é? Na prática, né, a decisão do ministro está muito clara, não é? No sentido de que ela não precisa falar aquilo que possa incriminá-la, mas o restante ela deveria falar. O advogado dela é que diz que cabe a ela interpretar o que pode e o que não pode prejudicá-la, né, ou incriminá-la. Então, quando foi feita a primeira pergunta, qual é o vínculo empregatício dela com a Precisa, e ela não respondeu, lógico que a resposta de uma pergunta como essa não teria nenhuma indicação de que poderia prejudicá-la, né? Uma coisa óbvia. Então, nessa primeira pergunta, ela manifestou que ficaria calado, então o presidente achou por bem suspender a sessão e consultar o Supremo a questão de até que ponto, até onde é, né, o limite da CPI ou da depoente, né, que ela poderia ou não responder. Agora, um fato muito ruim e estranho é a questão dos advogados. Né? Os advogados são os mesmos advogados contratados pelo Francisco Maximiano, que é o dono da empresa, né, que é um dos sócios da empresa. Então, quando você tem o mesmo advogado, isso é muito, muito perigoso, acaba prejudicando o mais fraco, né? Aquela questão, o funcionário vai acabar respondendo, porque o advogado, evidentemente, tem também a defesa do Francisco, lógico que eles vão conduzir de forma, né, que possa isentá-lo também. Mas acho que foi prudente, porque não tem sentido, né? A CPI, né, não teria nenhum sentido ter CPI se for dessa forma. Se ninguém tiver obrigado a falar nada, não tem como você questionar nada. Então, acho que o ministro deu a liminar, o habeas corpus e tal, mas dentro do que eu participei já de mais de 5 CPIs, e todas, né, está na Constituição, ninguém pode autoincriminar, mas determinadas perguntas, com fatos que estejam relacionados à empresa e que não a prejudique, ela poderia responder, deveria responder, aliás, que é o que está na decisão, mas, de qualquer forma, o presidente pediu agora, entrou com embargo de declaração para ver até o limite dessa decisão do Supremo. Por telefone parece que há a informação de que o ministro Fux teria dito que ela pode ficar em silêncio apenas para não se incriminar. A gente viu que ela teve uma postura aí de permanecer em silêncio totalmente, né? E o ministro disse aos senadores da CPI que ela pode ser presa. O presidente do STF afirmou que a sua liminar autoriza a diretora da Precisa a não responder apenas as perguntas que possam incriminá-la. Então, são as informações que nós temos. Parece que ele foi contatado primeiro por telefone, né, para esclarecer essa situação, porque não se trata de autoincriminar, o senhor mesmo colocou, são perguntas básicas, né, qual o papel dela na empresa, esclarecer quem são os intermediários, outros nomes, não se trata, como o senhor disse, ela tendo o mesmo advogado, eles podem querer se proteger de uma forma mais geral, não é? Exatamente. Bem, a decisão, se você ler realmente a decisão do Supremo, diz claramente isso. Não precisaria sequer, né, fazer embargo de declaração, porque estava muito claro, é só ler a decisão. Acontece que, para evitar, provavelmente, uma prisão ou uma medida mais radical, né, o presidente achou melhor, né, buscar essa conversa, essa declaração, os embargos de declaração com o ministro Fux, exatamente para não depois culpar a CPI ou acusar a CPI de qualquer pressão, né, se desse ali uma voz de prisão, né?
E o reverendo que estava também com o depoimento marcado, ele apresentou um atestado para não comparecer, né? O presidente da comissão, Omar Aziz, está querendo que ele passe por uma perícia para confirmar que de fato ele está com problemas de saúde. Agora pode se ter como prática isso, né? Ou permanecer em silêncio ou se ausentar com a justificativa de problemas médicos. Nós já tivemos depoentes alegando, inclusive no caso da Precisa, que ele teria ido à Índia. Então tinha um período até de quarentena, então são várias justificativas, não é? Exatamente, né? A justificativa dele estava com problema de rins, né? Muita gente tem problema de rins, né? Daqui a pouco vamos apresentar o atestado, como disse o presidente lá, né? De pressão alta. Aí, né? Grande parte da população tem pressão alta. Então, o que ele acertadamente acho, né? Que ele vai pedir é que seja feito o exame no setor médico, né? Do Senado para verificar se esse atestado realmente, não é, se ele realmente não está em condições de prestar o depoimento. Então, acho que é uma medida correta, porque senão daqui a pouco todo mundo vai apresentar alguma justificativa, não é, para não se apresentar na CPI, não é? Nós já vimos o empresário Wizard que permaneceu calado também, ele respondeu pouquíssimas questões, né? Foi uma coisa constrangedora, inclusive, os senadores todos insistindo para que ele falasse algumas coisas e também não prestou esclarecimentos básicos, né? Exatamente. Então, o que acontece, né? Essa questão, por exemplo, da Precisa, né? Eu estava pronto já para também fazer as indagações, por coincidência, né? Coincidência não, o modus operandi do Ministério da Saúde e o governo do Distrito Federal são muito semelhantes, né? Inclusive, a Precisa, que assinou o contrato do Covaxin, foi exatamente a empresa aqui no DF que entrou numa licitação, dispensa de licitação, ela entrou fora do prazo, né? Apresentou uma proposta, o dobro do primeiro colocado, ganhou a licitação, naquele mesmo período, teve um pregão do SESC que comprou os testes com um preço menor, 10 vezes menos, e o pior, na entrega do teste que foi licitado, entregaram outro teste que no mundo todo, na Argentina, na Dinamarca, na Índia, já tinham sido recolhidos porque era ineficaz, né? Não tinha eficiência nenhuma. Então, além de cobrar 10 vezes mais o preço, ainda entregou um material de pior qualidade. Então, essas questões têm que ser esclarecidas. Não dá para continuar a ficar calado e dizendo que não vai responder. Então, tem fartos documentos lá na CPI, né, que mostra claramente que precisa esclarecer uma série de coisas, né, inclusive no preço. Teve uma audiência que ela participou, a Emanuele, que participou, e que ficou claro, né, que o preço da vacina era $10. E, de repente, depois da segunda reunião, terceira reunião, só estava presente representando o Francisco, e aí o preço foi para $15 cada vacina. E na ata de reunião estava previsto que o preço dos $10 poderia cair mais ainda em função da quantidade. Quer dizer, então, é incrível como uma situação como essa, em vez de ter redução, teve um aumento de 50% em dólar, né? Agora, senador, se fala que a CPI tem muita documentação que já foi encaminhada, ainda falta material do Ministério da Saúde, por exemplo, mas muita coisa pode ser revelada através desse material. O senhor tem acesso, o senhor sabe se de fato qual seria a consistência para consolidar denúncias com base nesses depoimentos, que a gente vê que nem sempre são esclarecedores, mas esse material que foi obtido, gravações de celulares, a documentação das negociações, isso tudo agrega mais informações para que a CPI possa ter algum resultado? Eu não tenho nenhuma dúvida, né? Com relação aqui, por exemplo, às operações do DF, que a Precisa estava envolvida diretamente, não é? Tem farta de documentação. Aliás, aqui na operação da Polícia, aqui quando teve a operação do Ministério Público, a cúpula toda chegou a ser presa. E o argumento para eles saírem da cadeia foi exatamente que os recursos eram federais, que não era competência do Ministério Público aqui do DF de entrar com a ação. Então, essa foi a justificativa. E agora, por isso que eles estão na CPI, exatamente por se tratar de
recursos federais. Agora, tem muitas coisas que precisam ser explicadas, não é? Porque o próprio Coronel Elcio, que era o secretário executivo do Ministério da Saúde, avocou para ele, através de um ofício, né, de uma circular, de tudo relacionado à vacina seria resolvido por ele, né, pela Secretaria Executiva. O próprio Roberto, que é do DELOG, disse claramente que, nesse caso, tudo foi responsabilidade do secretário executivo. Então, tem muitas coisas assim que precisam ser realmente respondidas. E, fatalmente, eles serão novamente convocados, né? Tanto, principalmente o Elcio, né, e o general Pazuello, que vai ter que se explicar também muita coisa, né? Agora, essa confusão das Forças Armadas, a gente tem que ter muito cuidado, porque, né, eu, inclusive, fui R2, eu tenho o maior respeito, sempre defendi no Congresso as Forças Armadas. Forças Armadas é uma instituição de Estado, não é de governo. Então, a gente não pode misturar atitudes de militares da reserva, ou mesmo da ativa, que eu particularmente sou contra, militares da ativa participar do governo. Acho que o general Pazuello errou nisso. Eu acho que ele deveria ter ido para a reserva antes de assumir o cargo de ministro, né, para não ficar exatamente com essa fragilidade com relação às Forças Armadas, para não, porque nós temos hoje as Forças Armadas como uma instituição de maior credibilidade, uma das primeiras em termos de credibilidade. Então, quando você tem, não é, militares, em especial general, Pazuello era general, é general, da ativa, e dizendo, olha, manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso é muito ruim para a imagem, não é, de um comandante das forças, que é um general, não é, da ativa. Então, isso aí realmente acho que foi um erro. Mas a gente não pode misturar as coisas. Eu acho que as Forças Armadas ela é uma instituição de Estado e que a gente tem que respeitar, né, e que tem muita credibilidade, realmente, mas também não podemos passar a mão na cabeça daqueles que, mesmo estando na ativa, não é, devem explicações. E o Agora, general Pazuello tem algumas explicações aí para dar. Agora, senador, se fala da possibilidade de convocação do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, por causa daquelas declarações dadas por ele em relação à fala de Omar Aziz, o posicionamento, esse embate que nós tivemos na semana passada. O senhor acha que é o caso dele ser convocado, dele ter de dar explicações? Olha, na prática, o que foi dito hoje lá pelo Omar, quando citou o general, não é, foi muito mais no sentido, não na situação como ministro da Defesa. Ele seria chamado, é o que foi dito, não sei se será chamado, mas seria chamado ainda na gestão como ministro da Casa Civil, não é? Porque as indagações seriam sobre esse período que ele era o ministro da Casa Civil. Bom, agora nós temos que aguardar o posicionamento. O senhor sabe se a CPI pode retornar ainda hoje a partir da decisão do STF, do ministro Fux, em relação ao depoimento? Olha, ela foi suspensa, ela não foi encerrada. Então, ela está aberta, não é? Exatamente da perspectiva de voltando do Supremo, seria reaberta. Mas nós teremos agora, às 16 horas, não é, a sessão e vários projetos na pauta que serão votados. Também, não é, existe essa definição que, após a abertura da ordem do dia, tem que encerrar todas as comissões, inclusive a CPI. Então, eu não sei se dará tempo, não é, de chamar novamente, porque ela foi dispensada, né, naquele momento, para almoçar, para sair, mas com o compromisso de voltar a qualquer momento. Então, já vamos ver o horário, né, porque a sessão começa às 16 horas. Então, no máximo, 16h15, né, a ordem do dia está funcionando. Então, aí pode ser que tenha que encerrar. O que não impede, evidentemente, de continuar a reunião amanhã, né? Então, eu acredito que não vai dar para ouvir a depoente hoje, porque tem muitos inscritos, e não vai dar. Só o relator vai consumir todo o tempo até a hora da ordem do dia. Então, fatalmente, ficará para amanhã a complementação ou, não é, a convocação dela, a continuação da audiência de hoje.
Agora, como é que está o cronograma da CPI, depois que o reverendo conseguiu também o atestado médico e seria o depoimento dele amanhã? Pois é, até agora de manhã, seria chamado amanhã o Coronel Branco, né, aquele também que está na CPI. Anteciparia, mas eu acho que vai acontecer amanhã, é isso, né, e ficaria para quinta, talvez, o Coronel Branco, mas na sexta não deverá acontecer nada na CPI. Nós estamos ainda, eu sou o vice-presidente hoje da Comissão Mista do Orçamento, né, os prazos de emendas vencem na quarta-feira, 11 horas, dificilmente a gente consegue votar a LDO na quarta, pode ser, se houver entendimento, a gente vota até sexta, e aí realmente veria a questão do recesso. Havendo a questão do recesso, os trabalhos seriam apenas internos, né, análise de documento, para retomar em dia 1º de agosto. Mas há possibilidade de não votar a LDO, porque tem ainda muita dificuldade. Na CMO, a gente só vota por acordo, e nós não temos acordo ainda de votar a LDO. Então, pode acontecer também de o recesso ser branco, e aí a CPI poderá continuar trabalhando normalmente. Agora, senador, nós temos as divergências, como ocorreu do ano passado, em relação à definição da LDO, do próprio orçamento, que foram muitos impasses do ano passado, até hoje se tem as discussões em relação às emendas parlamentares, uma série de questões que foram colocadas no orçamento. O senhor vê uma situação mais pacífica agora? Não, eu acho que agora, né, pela mesa da diretora, né, a presidente Rose, e o relator, né, agora era o Juscelino, vamos botar daqui a pouquinho, não é? A audiência. Nós queremos ouvir os ministros. Nós não queremos fazer um LDO, como foi nos últimos anos, uma peça fictícia. Não é? Você vê que o que está na LDO do ano passado não se executou nada. Não é? Se falou em Casa Verde Amarela, não construíram casa nenhuma de verde e amarela. Não é? Tem a questão das obras inacabadas, não fizeram nada. Então, houve muito questionamento nessa última reunião, né, de ontem, inclusive, e que nós não chegamos nesse entendimento, né, de votar LDO, porque nós vamos fazer realmente, tenho certeza que vai dar mais de 400 emendas, e a gente vai corrigir uma série de distorções na LDO anterior. Então, nós queremos que a LDO atual, que a gente vai votar, seja realmente, não é, executada, que não seja apenas, não é, uma peça fictícia. Por isso que eu acho muito difícil ter o acordo de votação essa semana, porque nós não vamos votar de qualquer jeito, como foi feito nessa última LDO passada. Aí tem o recesso branco e continuam as negociações em torno da LDO, é isso? Exatamente. Eu acredito que a gente não consiga votar. Vamos votar, mas não há tempo agora de consolidar aí a questão do recesso, porque pelo calendário teria que ser votado na quarta, porque nós votamos ontem o relatório preliminar, aí você tem que dar 48 horas para as emendas, por isso que ficou para quarta-feira às 11 horas, mas até você consolidar o relatório, não dá para botar em votação e todo mundo, né, analisar o relatório com tantas emendas e votar na quinta, sexta-feira. Acho muito difícil. É evidente que nós vamos fazer um esforço grande para votar, mas, como é muita emenda, é um relatório muito extenso, se a gente quiser fazer um trabalho bem feito, não dá para votar essa semana. Perfeito, ouvimos Isalci Lucas, que é senador pelo PSDB do Distrito Federal. Senador, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, um abraço.